Agora, na página 23 do material didático, vamos ao item 12, Pelágio da Bretanha, 418 da era cristã. Bom, por que eu coloquei esse tópico aqui para vocês? Talvez vocês já tenham visto protestantes e reformados acusando, nós que defendemos o livre-arbítrio, nos acusando de ser pelagiano. Essa é a mentira do inferno. Toda a igreja primitiva defendia o livre-arbítrio, tá bom? Agora, quando Agostinho de Hipona muda a doutrina do livre-arbítrio para a predestinação, foi em 410 que ele fez isso. 8 anos depois, um bispo católico, que era pagão também, que invocava o mundo dos mortos, como diz o apóstolo Paulo, estava bebendo o cálice do demônio, sentado na mesa do demônio, ele debate com Agostinho de Hipona, defendendo o livre-arbítrio. Aí os reformados falam o seguinte: vocês são pelagianos. Nós não somos pelagianos. Pelágio, ele só defendeu aquilo que a igreja primitiva defendia. E se opondo à doutrina absurda da predestinação, que diz que o nosso destino está determinado. Que todos os pagãos pregavam isso. Pelágio vivia entre os pagãos. Ele vivia na região da Inglaterra, atual Inglaterra, né? Bretanha, atual Inglaterra. Lá vigorava ainda nesse período a doutrina celta. E a doutrina celta, vocês podem ver, tem um seriado aí sobre os vikings, que já passou no canal History, no Fox, é um seriado bem longo. Você vai ver a todo momento eles fazendo guerra contra os europeus, alguns vikings morrem, aí aqueles que sobrevivem, eles falam assim: mas os deuses nos mantiveram vivos, isso tem um propósito, os deuses não determinaram a nossa morte. Vocês vão ver isso a todo momento. Essa doutrina de que o destino está determinado, isso era pregado pelos pagãos. Não existe dúvida disso. E eles mentem. Isso aqui tem que ser mentira. Eu tenho que chamar eles de mentirosos. Porque não é possível alguém que conheça a história dizer que nós somos pelagianos. Porque o livre-arbítrio que Pelágio defende aqui era defendido pela igreja primitiva, toda ela. Quando a igreja se torna pagã, a igreja romana se torna pagã, ela muda a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Essa é a verdade histórica. Não tem como eles contra-argumentarem. A doutrina deles é a doutrina de demônios. É por isso que nós não podemos chamar calvinista de cristão. Não podemos chamar calvinista de irmão. Porque a doutrina da salvação deles é diferente da nossa. E sempre deixa claro que também, o assembleiano fica chamando o calvinista de irmãos, os calvinistas não te chamam de irmão. Calvinista considera a Assembleia de Deus uma seita, uma igreja desviada, que prega a heresia. Qual seria a heresia? O livre-arbítrio. Só que, na verdade, eles é que pregam heresia. Tá bom? Bom, vamos lá. Pelágio, que viveu de 350 a 423, era um monge católico da região da Britânia. Chegou a Roma e demonstrou-se decepcionado com a vida religiosa que era levado nesta cidade. Você veja, parece até um dos católicos que não era tão católico, não era tão pagão. Ao ver mais este católico decepcionado, eu não posso deixar de observar que a lei da consciência que o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos levava muitos católicos a reprovarem a vida dos seus ministros. Porém, eles não perceberam que estavam buscando Jesus na igreja errada. Aquilo vinha sendo falado há séculos. No caso aqui, estava sendo falado desde os anos 150, que foi a igreja que Pedro fundou. Eles acreditavam nisso. Era difícil para eles negar essa história. Até hoje é difícil para os historiadores, é difícil até para o verdadeiro cristão negar essa história. Eu não caio nessa mentira. Eu sei que não tem chance dela ser verdade. Ok? Então, vou falar para vocês, entre Pelágio e Agostinho de Hipona, sem sombra de dúvida, Agostinho de Hipona é um herege grau 10 e Pelágio vai ser um herege grau 9, 8, 7. Tá bom? Porque
até por uma questão racional. Você, na sua vida, que tomou determinadas decisões, decisões certas, decisões erradas, você acha que as suas decisões certas e as suas decisões erradas, estou falando até religiosamente falando, você acha que foram determinadas por Deus ou você reconhece que foram decisões que você escolheu aquele caminho errado, depois se corrigiu? É claro que você sabe na sua consciência, por isso que eu citei a consciência, você sabe que foi você que escolheu. Essa doutrina, ela não tem cabimento. Ela não tem cabimento. São pessoas que vivem fora da realidade. Em 415, compareceu ao sínodo de Dióspolis, onde se defendeu, mas em 418 da era cristã foi condenado por heresia pelo bispo de Roma. Pelágio foi acusado de negar o pecado original, ou seja, ao nascermos, recebemos uma herança pecaminosa de Adão. E uma pausa aqui para explicar a vocês. Saibam que a Igreja Católica ela também nos acusa de nós negarmos o pecado original. Por quê? Porque nós não batizamos recém-nascido. Porque eles falam, o pecado original tem que ser tirado da criança. Como que tira o pecado original? Batizando ela quando ela nasce. E aí nós dizemos o seguinte, não, quando ela nasce ela é inocente, ela também não tem como dar testemunho, ela cresce aos 5 anos, 10 anos, a partir de um determinado momento, 10, 12, 15 anos, a pessoa começa a ter consciência do pecado. Então é nesse momento que ela deve ser batizada. Então a Igreja Católica também nos acusa de negarmos o pecado original. Nós não negamos o pecado original. O que nós dizemos é que tem uma fase da vida do homem que ele não tem consciência desse pecado. Se ele morrer, ele é inocente, ele está salvo. Ok? Pelágio debateu com Agostinho de Hipona, um debate que pode ser definido como uma batalha entre um católico moderado e um católico xiita. O Agostinho recebe o título de católico xiita pela sua defesa da violência contra os que não aceitam o reino de Deus, como era interpretado pela Igreja Católica. Pelágio é classificado como um católico moderado por não ter desenvolvido nenhuma doutrina que defendesse a violência contra os diferentes. Pelágio escreveu 2 obras importantes, da natureza e do livre-arbítrio. Pelágio negava a influência do pecado de Adão sobre a humanidade, ou seja, negava o pecado original. O ensino de Pelágio é conhecido na história como pelagianismo. Você negar o pecado original também não está certo. O que Pelágio deveria ter dito é o que a Assembleia de Deus diz. Olha, o pecado original está na criança, mas ela é inocente. Quando ela perder a inocência, então ela vai ter consciência do pecado, nós vamos ensinar o batismo para ela e ela sim será batizada, ok? Mas não pode negar o pecado original. O pecado original nasce com o homem, não tem jeito. Pelágio foi um dos últimos católicos a defender o livre-arbítrio. Nos seus dias, Agostinho de Hipona desenvolveu a teoria do determinismo de Deus e rejeitou a doutrina do livre-arbítrio, que era defendida por toda a igreja primitiva. Os protestantes afirmam que Agostinho era um homem de Deus e Pelágio um herege. Na verdade, estamos tratando de 2 hereges. Pelágio era herege por negar o pecado original, e Agostinho de Hipona era herege por defender o purgatório, a guerra justa, o culto aos mortos e o determinismo de Deus, que ele chamou de predestinação. Agostinho era um herege muito pior do que Pelágio. Os católicos e protestantes afirmam que a igreja evangélica segue o pelagianismo quando defende o livre-arbítrio, mas esta é uma mentira absurda. Seguimos a doutrina pregada por toda a igreja primitiva, livre-arbítrio,
e não a doutrina adotada pela igreja pagã romana, predestinação. E isso é um fato. Os reformados protestantes vão ficar falando isso aí na televisão, mas o fato é, eu tenho que falar abertamente, o homem que desenvolveu a doutrina da predestinação na Igreja Católica Romana, na definição do apóstolo Paulo, estava sentado à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. E aí ele tem essa inspiração de começar a pregar que o nosso destino está determinado. Bom, eu cito aí também a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Eu gosto sempre de citar historiadores, que ele diz o seguinte: Pelágio era uma pessoa eminentemente moral. Tornou-se um professor de sucesso em Roma, nos fins do século IV. Século IV ali no ano 400, né? Termina o século IV. Nos seus primeiros escritos, argumentou contra os arianos, mas foi contra os maniqueus que dirigiu seus ataques mais fortes. Quem eram os maniqueus? Eu falei sobre eles para vocês. Era um grupo que ele misturava a religião hindu, que é a religião dos indianos até hoje, que é considerada a religião mais antiga, que até hoje ela tem um sistema de castas. Tem as castas que são predestinadas a liderar e as castas que são predestinadas a ser liderado. E quem determinava isso? Eram os deuses. É a predestinação, tá bom? Então ele juntava essa doutrina dos hindus com a doutrina persa, com elementos também do cristianismo, nomes, personagens do cristianismo, com elementos dos celtas, da religião de Baal, dos gregos, misturava tudo. Agostinho de Hipona era maniqueu. Foi lá no maniqueísmo que ele aprendeu essa doutrina da predestinação, uma doutrina diabólica. Já Pelágio, como ele combatia a doutrina dos maniqueus, ele não aceitou essa doutrina, né, da predestinação. E eu sempre falo para vocês, vamos detalhar aqui, por que é satanista? Você vai lá na Confissão de Fé dos Reformados. O que Calvino deixou? Lá você vai encontrar o seguinte. Para simplificar, ele diz: os anjos que pecaram, pecaram porque foram predestinados por Deus. O que ele está dizendo? Qual o anjo que você conhece de destaque que pecou? Um que era chamado de querubim ungido e que se tornou o demônio. Então, segundo Calvino, que ele herdou de Agostinho de Hipona, né? Mas é o calvinismo, para ficar bem claro para todos que veem esse vídeo aí na internet, segundo o calvinismo, o demônio é o que é porque Deus predestinou ele a ser isso. Ou seja, ele defende que o demônio é uma vítima de Deus. Em qualquer tribunal, Deus seria condenado como mandante do mal. O demônio seria condenado porque ele executou o mal, mas Deus seria condenado como mandante do mal. É uma doutrina que ela defende o demônio e acusa Deus. O indivíduo, para cair nessa heresia, ele tem que ser muito tolo, ele tem que ser muito tolo. Tá bom? Essa heresia é diabólica. Então, Pelágio, ele criticou essa doutrina de Agostinho de Hipona porque ele vivia criticando os maniqueus, o maniqueísmo. E assim, ele rejeitou também a doutrina da predestinação porque os maniqueus pregavam isso. O comentário prossegue. O fatalismo dualista deles enfurecia o moralista que havia dentro dele. O que é o fatalismo dualista? É o que o calvinismo prega. Estou usando o calvinismo porque é o termo que eles usam hoje, né? Então, que Deus determinou que uns devem escolher o mal e ir para o inferno e outros devem escolher o bem e ir para o céu. Veio a se opor apaixonadamente ao quietismo de Agostinho, né? Quietismo se traduz por repouso, é um estado da alma, né? Que ele diz que fica em estado de apatia, indiferença, que não tem como reagir àquilo que já está determinado por Deus, né? Agostinho só mudou.
Antes, os pagãos pregavam que o destino do homem estava determinado pelos deuses. Agostinho de Hipona começou a pregar que o destino dos homens está determinado por Deus. É a única diferença. E os calvinistas estão sendo enganados aí, pregando esse satanismo. Os eclesiásticos na área de Cartago acusaram-no solenemente de heresia. Segundo Agostinho, Celeste não aceitava a remissão dos pecados no batismo das crianças. Essa asseveração da inocência de crianças recém-nascidas negava o relacionamento básico em que todos os homens se encontram desde Adão. Está vendo? É o mesmo que eles, na verdade, acusam a Assembleia de Deus, né? Era uma alegação de que o homem não remido é sadio e livre para pregar todo o bem. Tratava-se de tornar supérflua a salvação por meio de Cristo. Praticar. Desculpa. É sadio e livre para praticar todo o bem. Obrigado. Tratava-se de tornar supérflua a salvação por meio de Cristo. A pedra fundamental do pelagianismo é a ideia do livre-arbítrio fundamental do homem e sua responsabilidade moral. Ao criar o homem, Deus não o sujeitou como as demais criaturas à lei da natureza, mas deu-lhe o privilégio sem igual de cumprir a vontade divina mediante a sua própria escolha. Esta possibilidade de escolher livremente o bem acarreta a possibilidade de escolher o mal, que é isso que a Bíblia ensina, né? Os católicos e protestantes acusam os evangélicos de rejeitar o pecado original e a sua transmissão para os descendentes. Por pecado original, entenda que os católicos usavam-no como argumento para batizar os recém-nascidos. Essa doutrina é fundamental para a Babilônia apocalíptica, pois ela quer acabar com a atitude humana que gera alegria em Deus, o momento do batismo em águas. Por que, irmãos, que eu digo isso? Porque quando a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende, a alegria ocorre em Deus, ou seja, Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? Quando ele confessa os seus pecados e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de recém-nascido não tem essa confissão, então não existe a alegria de Deus. Então são doutrinas que eles vão inserindo de forma enrustida, como disse o apóstolo Pedro, de forma oculta. E prossegue. Essa é a hora que um pecador se arrepende e gera alegria em Deus. No argumento católico, a criança deve ser batizada para livrá-la do pecado original. Se alguma igreja não o faz, a Igreja Católica acusa de rejeitar o pecado original. Na verdade, não rejeitamos o pecado original. Afirmamos que a criança é inocente e o pecado original só será responsável por levar essa criança para o inferno quando ela amadurecer e tiver a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Pelágio era um católico e por isso não pode ser considerado uma referência doutrinária. Mas quanto ao livre-arbítrio, ele estava correto. Era a doutrina pregada pela igreja primitiva. Não existe chance da igreja católica, como afirmam os protestantes, ter corrigido um erro doutrinário da igreja primitiva. Não há chance da igreja primitiva, exemplo de fidelidade, ter a doutrina da salvação corrigida pela igreja fundada por Constantino e que era 100% pagã. Eu vou citar um exemplo para vocês que é interessante. Na internet tem uma aula, tem um reformado chamado Franklin Ferreira, que ele teve que tratar desse assunto. Aí eu posso depois procurar e mandar o vídeo para vocês, né? Até eu tratei disso numa outra aula. Ele fala o seguinte: por que a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio? Ele teve que explicar isso, né? Estava todo mundo errado, a igreja que era fiel a Deus, os homens que andaram com João, como Papas, como Irineu, todos pregavam o livre-arbítrio. Como explicar isso? Irmãos, ele dá uma explicação absurda, irracional, tola,
típica mesmo de quem está numa cegueira espiritual profunda. Ele diz o seguinte: a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio só para se opor aos pagãos que pregavam o determinismo dos deuses, que pregavam que os deuses determinavam o destino dos homens. Olha que afirmação absurda e irracional. Ela pregava o livre-arbítrio porque a Bíblia prega o livre-arbítrio. Deus disse para Moisés, para Israel: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Então, a salvação, ela é retratada assim na Bíblia. Deus coloca a salvação diante do homem. E o homem pode escolher entre a salvação e a perdição. Essa é a verdade incontestável da doutrina da salvação. O que passar disso é de procedência maligna.